Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco novamente. Eu sou a Mônica, head de expansão do Grupo Bittencourt, consultoria com 4 décadas de expertise em desenvolvimento, expansão e gestão de redes e negócios. Sejam bem-vindos ao Bittencourt Cast, podcast que conecta você ao que há de mais relevante no universo dos negócios, do varejo e do franchising. Hoje temos um episódio super especial com Rafael Corte, da Já Açaí. Tudo bem, Rafael? Muito prazer e muito obrigada de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É uma honra contar com a sua participação no podcast. Para começar, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua trajetória como executivo, desde os primeiros passos da sua carreira até chegar à liderança dessa marca. Quais foram os marcos que mais moldaram o seu estilo de gestão? Tá, vou tentar contar brevemente aqui, que a história é longa, né? Então, eu sou engenheiro de produção de formação, tenho 40 anos e quando eu me formei, ainda estava no auge os programas de trainee. Então, meu sonho era ser um vice-presidente, diretor, CEO de uma multinacional. E eu comecei nesse caminho. Trabalhei em grandes empresas, na Shell, Embraer, né, Raízen, Monsanto. Até que estava super bem na carreira, até que em determinado momento eu falei, não é isso que eu quero. Eu não estava mais me vendo, saí de uma empresa, fui para outra, os problemas não mudaram. Eu falei, quero empreender. Então eu convenci minha família a comprar uma master franquia de paleta mexicana. Isso em 2013. Então aí começa a minha história com franchise. Obviamente, paleta mexicana não existe mais hoje como um negócio, né, que se sustenta, até porque paleta mexicana nunca deixou de ser picolé e o hábito de consumo do picolé é um freezer. Franquia também, eu tive uma experiência muito ruim com a franquia, nunca tive suporte nenhum. Em determinado momento o negócio deu completamente errado. Minha família falou assim, olha, e todo mês colocando dinheiro, minha família falou assim, olha, volta para São Paulo. Então eu comprei um master de franquia em Minas Gerais. Eu sou paulista, né? Então, fui para lá para esse negócio. Em determinado momento, eu falei assim, volta para São Paulo, a gente realiza o prejuízo. Eu liguei o modo orgulho total, falei assim, eu não volto para São Paulo como um fracassado, vou fazer esse negócio dar certo. Aí eu pensei, eu tenho uma fábrica de picolé, eu vou sair vendendo picolé. Então, peguei dinheiro emprestado, mais dívida ainda, comprei freezers e saí batendo de porta em porta, literalmente qualquer lugar, salão de cabeleireiro, qualquer lugar para colocar um freezer. E aí, um desses lugares, passando por dentro de Conselheiro Lafayette, eu vi 2 lojas do Já. Então, o Já, ele nasceu em 2009, em Conselheiro Lafayette, fundado pelo meu sócio Diego. E deu certo, né, colocar o picolé lá, e naquele momento você fazia tudo. Eu limpava freezer, descarregava, carregava, fazia literalmente tudo. Então, todas as vezes era eu quem ia fazer as entregas. Eu que organizava os freezers. E quando eu ia fazer, eu ficava lá observando. E não parava de vender, né? Um movimento... Na época, na loja que eu tive a paleta mexicana, teve um dia que eu vendi R$6, um picolé. E numa área bastante nobre de Belo Horizonte. Lá, toda vez que eu ia, um fluxo enorme. E eu comecei a olhar aquilo, foi muito parecido com aquele filme Fome de Poder do McDonald's, eu até falo, mas esse filme foi... o meu filme, ele é anterior, né? Aí a gente começou, perguntei em determinado dia pro Diego, né, se ele já tinha pensado em franquear. Ele disse que não, né? Na verdade, desculpa, ele disse que sim, mas não sabia como fazer. Eu falei, olha, eu também não sei o que você tem que fazer, mas eu sei tudo o que você não pode fazer. Porque o meu relacionamento com a franqueadora, e eu, como era master franqueado, eu tinha também que fazer a implantação e o suporte das lojas, eu não tive nada da franqueadora. Então, eu aprendi muito a duras penas, na verdade, o que não se pode fazer no franqueado e o que deveria ser uma franquia, para mim, né? Franquia é algo muito bonito, é um ganha-ganha na prática, né? O colaborador, o franqueado, a franqueadora trabalhando por uma construção do nós, né? E muitas vezes eu acho que isso é negligenciado. Então, já, né, nasceu disso, de não sabendo o que fazer, mas principalmente o que não podemos fazer. Das dores, né? Acho que isso é importante também, né? Exato. Das dores que você teve como franqueado. Exato. E aí também, né, um marco importante, porque eu vim de uma carreira corporativa, então de executivo de multinacional, né, com todo o respeito falando, mas você é uma conta que você tem que
é uma conta de chegada, né? Então, assim, só tenho 1 milhão para gastar e eu gastei 999 mil, eu fiz a minha parte. Agora, não interessa se o negócio lá no final não deu tão certo, é muito fácil você se convencer que o problema foi de terceiro. Foi da logística, foi do comercial, foi do marketing. E para mim, né, então um dos motivos também, né, obviamente, de eu não ter dado certo nesse primeiro momento, era que eu não tinha nenhuma visão, tino, experiência empreendedora. Então, porque empreendedor aí é um caixa zero, né? Todo dia você só sabe que você vai ter conta. Sim. E a pandemia veio para mostrar. No auge da pandemia, a gente estava com 70 lojas, da noite pro dia a gente tinha 0 receita. Todas as lojas fecharam. Então, é você buscar o resultado todo dia. Então, essa junção com o Diego, que nasceu empreendedor, né? O Diego começou a empreender no dia para ter uma melhor condição de vida, oportunidade. Então, de fato, ele se formou empreendedor. Essa junção foi muito positiva, né? Então, foi muito complementar a mim. Então, nisso a gente começou. E o Diego também, ele é o nosso comercial. Ele é o carisma em pessoa, enquanto eu sou mais planejador, fico mais na organização. Então, esse casamento deu muito certo. Começamos, né? O Diego começou a vender, porque no início ninguém conhecia o Dia. As pessoas queriam o sucesso do Diego, que era um garoto de 28 anos, que estava super bem. Então, ele começou a oferecer o Dia para as pessoas com quem ele conhecia, e a gente começou essa trajetória, né? Que hoje são 180 lojas e crescendo todos os anos. E que, na verdade, é um casamento, né? Porque Sim. eu sempre gosto de dizer que o negócio de franquia é um casamento e 50% da responsabilidade é da franqueadora, Perfeito. mas 50% da responsabilidade é do franqueado lá na ponta. Perfeito. E como é difícil praticar isso, entender isso no dia a dia, né? Acho que se ambas as partes entenderem que assim, o papel da franqueadora é desenvolver estratégia, é dar o suporte, é o marketing, é ser uma ferramenta, né? E se desenvolver constantemente para ser a melhor ferramenta com o propósito legítimo do franqueado ganhar dinheiro, não da franqueadora ganhar dinheiro. Na nossa opinião, e assim que a gente trabalha no Dia, o sucesso da franqueadora é consequência do sucesso do franqueado. Então, e é a nossa missão, né? A gente deixa muito claro. A missão do Dia é desenvolver um negócio, porque não é só uma loja, né? A gente tem que pensar em uma forma mais ampla, são eventos, delivery, o digital, parceria, são canais de venda. Então, desenvolver um negócio de açaí e sorvete rentável para o franqueado, fornecendo produtos de excelente qualidade e justo custo-benefício para o cliente final, né? Então, praticar isso todo dia, que é esse entendimento. Mas o franqueado precisa entender que a execução é dele. Né? Não adianta você ter uma Ferrari se você não souber dirigir, né? Ou não quiser dirigir. E aí vamos falar um pouco de mercado, e atualmente a gente vive um mercado que está super competitivo e desafiador, e eu queria entender quais são os mecanismos de governança e gestão de rede que foram mais importantes para garantir a perenidade do seu negócio. Não, perfeito. Eu acho que volta a pegar o gancho da sua colocação anterior, Mônica, porque assim, acho que o sucesso de uma franqueadora franqueadora, para mim, é confiança, é como um casamento. Você tem que estar junto com quem você olha para o lado e sabe que está disputando a mesma guerra que você, está na arena com você. E franqueadora você vai passando por etapas, né? Quando você tem 10 lojas, a proximidade é você, é no 1 a 1, tá do lado. Conforme você vai crescendo, né? A gente na figura de fundador, ele vai ficando um pouco mais distante do franqueado, vai mudando o perfil do franqueado. Entram-se muito no cenário hoje que a gente tem de 180 lojas, 15 estados, é muito plural os perfis de pessoas, de franqueados. Só que a gente tem que, a obrigação da franqueadora se conectar com o franqueado e garantir com que o franqueado se sinta assistido. Né? Então, acho que pra gente, a gente foca muito nisso, sabe? Em como, porque é muito fácil o franqueado esquecer, porque o dia a dia, a operação consome. Né? E você pega o boleto, funcionário que falta, é uma máquina que quebra. Então fala assim, pô, mas sou eu que estou fazendo? Cadê a franqueadora? Não é a franqueadora que deveria? Então a gente tem que lembrar, estar em contato o tempo todo que, olha, existe uma franqueadora, a gente está aqui para te suportar, a gente está aqui para fazer campanhas, a gente está aqui para fazer o papel de psicólogo quando necessário, para não deixar sozinho, para estar lá apoiando, para levar número, para falar assim, olha, sai, né? Porque a gente é condicionado a entrar no trilho, a gente fala sempre do problema, foco no problema. Não, fala assim, tudo bem, problema a gente tem. Mas a característica de você ter um negócio agora, o que diferencia o sucesso é
para de focar no problema e vamos ver a solução. Focar na solução. Né? Então, assim, e isso é o papel. Então, isso tem que ter muito contato, né? E aí agora a gente vem com muita ferramenta de inteligência artificial que dá uma escala enorme. A gente tem provoca muito essa comunicação com o franqueado, seja em live, seja evento, seja visita. Então, acho que a principal chave de sucesso para garantir a perenidade da franqueadora é fazer o franqueado ter segurança que ele não está sozinho. Não, e eu acho que você falou uma coisa importante, que é manter o relacionamento, né? Porque é isso mesmo, né? Você tem que manter a proximidade. E conforme você vai crescendo como rede, e a sua rede já tem um tamanho, esse relacionamento e essa proximidade fica cada vez mais importante. Muito. Bacana. Ainda falando de mercado, hoje a gente tem um mercado que exige um olhar atento às transformações aceleradas de comportamento e de consumo, principalmente das novas gerações. Sim. Como isso tem impactado as decisões de marketing, experiência do consumidor e canais de venda dentro da sua empresa? Isso tem impactado 100%, né? Hoje, quando a gente entra na loja, né, a gente tem o nosso escritório e a gente, propositalmente, o nosso escritório ele fica em cima de uma loja aqui na Teodoro Sampaio, em São Paulo, né? Pra gente não perder essa humildade de todo dia estar na operação. E em determinado momento, você olha lá, tem de fato 5 gerações de pessoas no mesmo momento na mesma loja. Então, uma criança, um jovem, um adulto, um senhor, né? E dentro dessas gerações, diferentes perfis e diferentes... O nosso colaborador também, e o que é a experiência que o Já leva para o cliente? É a experiência de colocar na boca, é o atendimento, né? Não é a franqueadora que faz isso, são as lojas, são os colaboradores. E quanto mais você cresce, mais plural e mais diverso você fica. Então, assim, é muito desafiador a gente garantir cada vez mais esse padrão, e franquia, para mim, é credibilidade, né? É padrão, é você entregar o padrão. Isso. E então a gente vem se desafiando bastante para tentar entender, né, o cliente e aí o que ele quer, né? Acho que a gente parte muito de uma premissa, a gente se manter humilde e se manter no ponto, assim, a gente não sabe o que o cliente vai querer, mas a gente tem a certeza do que o cliente não vai querer. Né? Então, o cliente não vai querer pagar caro por um produto que não vale a pena, ele não vai querer ser mal atendido, né? Ele não vai querer ter a melhor experiência e percepção de valor. E aí, desdobrando isso, né? Então, o que é produto? Então, a gente não pode negligenciar a qualidade de produto. A gente tem que entender que são diferentes públicos. É o público do açaí zero, é o público do açaí normal, é o público do morango, das frutas, é o público da indulgência, né? Então, a gente tem que ter um mix que comporte tudo isso, sempre prezando pela qualidade. A gente tem que garantir esse contato, né, com o cliente, essa apresentação através dos nossos colaboradores. Então, assim, onde que os nossos colaboradores... A gente tem uma universidade corporativa, né? Se pegar qualquer estatística de mercado, 10%, não chega a 10% das pessoas que usam universidade corporativa. Hoje as pessoas não ficam mais na frente do computador fazendo curso. Onde que elas estão? No TikTok. Então a gente vem desenvolvendo ferramentas para treinar os colaboradores no modelo TikTok. Vídeos curtos que a gente manda no WhatsApp com senha, que a gente consegue ter essas informações de quem abriu, de cada colaborador, de cada loja, para a gente entender. A gente desenvolveu uma ferramenta de IA, por exemplo, que no WhatsApp, que é onde o franqueado está, a gente tem plataformas, CRMs, e é super importante, mas o franqueado não vai lá. Na hora que ele quer assistência, ele vai abrir o celular, ele vai mandar pro outro franqueado, para alguma coisa. Então, assim, acho que isso é importante, é ir aonde o nosso cliente deseja, seja ele cliente franqueado, seja ele cliente consumidor. Então, a gente consegue, sabendo, né, nessas dúvidas e na IA, entender do que eles estão perguntando. Estão perguntando sobre máquina, sobre produto, sobre delivery. E aí a gente vai entendendo isso, mas não baseado em opinião, para que a gente desenvolva cada vez mais. Se todo mundo está perguntando sobre delivery, a gente tem uma falha em delivery. Então vamos desenvolver um conteúdo, vamos fazer isso para focar no problema que de fato é uma dor do franqueado, não uma dor que a gente acha. Né? E outro que a gente vem também bastante a gente precisa ter escala. E franqueado acredita em franqueado.
Então, a franqueadora muitas vezes é a mãe de adolescente, né? Que não adianta você falar e vai falar, você não sabe nada, você não é isso. Então, a gente tenta ter muita proximidade. Até se você, por favor, Mônica, visitar nosso stand aqui, ele é atendido, 90% das pessoas que estão atendendo são nossos franqueados e que estão aqui Legal. porque querem, né? Porque, então, assim, porque são de fato promotores da marca. E a gente tem que cuidar disso para ter essa rede de confiança, né? Essa construção do nós, né? E não adianta, só vai construindo se o negócio. Franquia um negócio, tem que, no final da linha, tem que dar dinheiro, Sim, né? Franqueado feliz é que vende franquia, né? Sim. Então, me conta um pouco como está sendo a sua experiência de participação aqui na ABF. É a primeira vez que você participa? Não, é o 6º ano que a gente vem como JA, mas e acho que a BF, acho que esse ano estão vindo leads mais qualificados, né? Acho que conhecem de negócio, isso é super importante, né? Porque franquia é negócio, então não é um CLT, um emprego, um investimento, uma renda fixa. Acho que hoje o que a gente tem sentido é uma qualificação melhor. Maturidade, né? Desse candidato, sim. né? Isso é super importante. E para a gente também, acho que a gente é muito no dia, muito focado em trabalhar, na operação, né? Então, às vezes, falando pessoalmente, falho muito em provocar esse networking e ver como que está o mercado. Então, também é gratificante quando você vê, assim, quanto que é um termômetro de como o dia está sendo visto também, seja por interessados, seja pelos outros parceiros do franchising, do varejo, né? Então, está sendo bastante interessante, bastante rico. Bacana, muito bom. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer. Foi um prazer conhecer a sua história. E agradecemos demais a sua participação e nos vemos em breve no próximo podcast.